Boa tarde aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu vou passar hoje uma dica aqui para vocês, que é como criar um banco de dados básico, basicão mesmo, a gente não ter muita porrinhação e muita demora nisso aí não, tá? É o seguinte, eu fiz uma tabelinha aqui, um textozinho aqui, mostrando aí os principais gerenciadores aí de banco de dados, né? Eles criam, deletam, incluem e fazem várias coisas aí para você gerenciar o teu banco de dados. Bem, em primeiro lugar, o PHPMyAdmin, que ele já é nativo aí do Champ, né? Que é o que eu estou usando aqui, né? O gerenciador que eu estou usando aqui para fazer o servidor local. Tem também o SQL-Log, tá? O MySQL Workbench, tá? E tem o RaidSQL, tá? Aí você vai escolher um desses e vai usar aí para você gerenciar o teu banco de dados, né? Da forma que você melhor se adaptar a um deles, né? Eu uso geralmente aqui o PHPMyAdmin e uso o SQL-Log. São os que eu mais uso aqui. Mas isso, como eu sempre digo aí, é escolha pessoal minha. Por que eu não uso o RAID? O RAID às vezes eu uso, o MySQL Workbench aqui às vezes dá problema na hora de conectar, ele dá porreação. O RAID também, ele conecta, mas fica perdendo a conexão. E o SQL-Log, quando você tem uma conexão que não é local. Por exemplo, você quer trabalhar no servidor onde você alocou o teu site, tá lá fora, aí você quer trabalhar com um banco de dados, o RAID, por exemplo, a conexão local ele fica bem, mas na conexão externa, via internet, ele começa a perder a conexão, ele não trabalha muito bem. O MySQL Workbench é meio complicado de usar, não aconselho muito, porque eu já tive problemas com ele. O SQL-Log é tranquilo e o PHPMyAdmin também é tranquilo mesmo, porque é nativo. Se você tiver um site alocado em qualquer revenda de alocação de sites, você já vai ter ele disponível lá para você usar, né? Então você pode usar à vontade lá, que não tem problema. Tá bem? Começando aqui, vamos lá. Eu vou minimizar isso aqui e vou mostrar para vocês. Aqui, ó, você vai abrir aqui o teu painel do Champ, quem está usando o Champ, é claro, né? E aí você vem aqui e clica em admin aqui no painel do Champ, tá? Aqui, ó, no MySQL, você vai clicar no admin. O que acontece? Ele vai abrir na página, tá? No caso aí, ó, ele vai abrir o PHPMyAdmin. No caso aqui, no meu abriu aqui não abriu no navegador que eu estava aberto ali, esse aqui que é o Brave, porque não está como padrão. Navegador padrão aqui na minha máquina, no caso, é o Firefox. Então ele já abre no padrão, que é o Firefox, tá? O navegador padrão. Vamos lá, eu vou pegar aqui, dentro dessa pasta aqui, eu tenho um SQL aqui já pronto. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir esse SQL. Aqui está o banco de dados que eu quero criar, ou a tabela que eu quero criar. Eu vou copiar. Venho aqui no PHPMyAdmin e vou aqui criar uma nova tabela, tá? Porque aqui são as informações básicas aqui do gerenciamento do PHPMyAdmin. Então eu vou criar aqui uma nova tabela, que aí eu vou dar o nome dessa tabela, aliás, perdão, tabela não, novo banco de dados, né? Eu vou criar um banco de dados chamado teste. Ele vai ficar aqui nessa configuração aqui, ó, o TF8MB4 underline general underline CI, essa aqui que é boa para você usar. E eu crio geralmente um banco de dados. Aqui ele não me deu a opção de escolher se eu quero em Nob ou não, mas como eu crio sempre em Nob, ele deve ter guardado essa configuração e criou um banco de dados em Nob, InnoDB, né? Eu falo em Nob, mas é InnoDB. Então você vem aqui no SQL, nós vamos colar aqui, ó, aquela informação que eu peguei lá no arquivo SQL, que é a criação das tabelas. Aqui nós criamos o banco, então eu vou criar essa tabela aqui, frases, dentro desse banco aqui, teste. Então nós vamos aqui mandar executar. Pronto, foi executado. A tabela frases está aqui. Olha aqui, foi criada.
são frases de pensadores, inventores, cientistas, famosos grandes pensadores, né? Nós temos aqui Victor Hugo, Jean de La Fontaine, Sócrates, Aristóteles, William Shakespeare e Albert Einstein, o grande gênio da ciência, né? Então são frases que eles disseram. Isso aqui nós vamos usar em outra dica que eu vou dar para vocês lá nos tutoriais de PHP, que é o próximo vídeo que eu vou gravar aí. Bem, tá aí a criação de tabela básica. Se você quer criar um novo banco de dados, é só você clicar aqui em novo. Você vem aqui, ó, você vai botar o nome do teu banco de dados. Aqui você escolhe aqui a configuração. Eu aconselho essa que está aqui, porque para o padrão brasileiro é melhor essa daqui. E aqui no caso ele não está dando a opção de você escolher qual tipo de banco. O PHP Admin, você, no caso, para botar o tipo de banco que você quer, você tem que fazer aqui na mão. Isso aí vocês têm que procurar aí na internet, porque eu não vou me aprofundar nisso aí. Eu vou abrir aqui o SQLiog, que eu estou aqui, ó, no localhost, está mostrando essa tabela exatamente, ó, que é a tabela frases que eu criei agora há pouco, né? Ela está aqui. Bem, voltei aqui, pessoal, que eu tive que dar uma parada aí. Mas aqui, ó, aqui no SQLiog, quando você clica aqui no banco de dados e você vem aqui em info, tá? Aqui ele mostra a tabela que está dentro do banco de dados, tá? Que é a que eu cliquei aqui, né? Eu vim aqui em tables, cliquei na tabela frases. Ele mostra a tabela. Quando você vem em info aqui, ele vai mostrar as informações dessa tabela. Quando você clica no banco de dados em info, ele vai mostrar as informações do banco de dados. Como eu falei para vocês, ele criou em InnoDB, que é o padrão que eu sempre crio, e ele está seguindo a norma, né? E aí ele dá as informações da tabela aqui, ó, o nome da tabela, o padrão do banco de dados, versão, o role dynamic, e por aí vai, ó, colocando que tem 6 linhas, mostrando que tem 6 linhas e tal, aquela coisa toda, né? É isso que ele faz, tá bom? Quando você quer criar uma nova tabela por aqui, vamos dizer que você queira criar uma nova tabela aqui, aí você vai criar na mão, ou seja, no braço. Você, em vez de pegar aquele código pronto lá, você vai escrever, você tem que vir aqui no banco de dados, você clica aqui com o botão direito, vem aqui em Create Table. Aí ele vai te dar as opções aqui. Por exemplo, se eu criar uma tabela nova aqui, toda tabela tem que ter um ID. O ID, ele é int, entende? O legal é você botar 11, entendeu? E como é ID, você vai marcar aqui, ó, primary key, vai marcar já not num. E se você quiser primary key auto-incremente, ou seja, para cada linha que você acrescentar na tabela, ela vai gerar um número aqui automaticamente, vai numerar essa linha. Então você bota aqui auto-incremente, tá? Por exemplo, se você vai criar um campo chamado nome, lembrando sempre o seguinte, pessoal, é sempre bom colocar em letras minúsculas, tá? Letras minúsculas para ficar legal. Outro campo nome, você pode escolher aqui o varchar, e aqui o varchar é 255 caracteres. No caso, se você não quiser que ele fique nulo, você bota aqui not null, para ele não ficar em branco, a pessoa ser obrigada a preencher aquele campo, e assim por diante. Por exemplo, se você quiser um valor aqui, valor numérico, aí você vem aqui, você vai escolher aqui, ó, pode ser decimal. O decimal você tem que colocar, por exemplo, aqui 5,2, ou seja, você vai ter um campo decimal com 5 números antes da vírgula e 2 números decimais, que é 2 casas decimais depois da vírgula. Ou seja, aprendendo o seguinte, pessoal, que quando isso aí vai para uso
o padrão das tabelas são sempre padrão americano, então eles não usam vírgula para separação de casa decimal, eles usam ponto. Então se você botar lá R$582,93, na tabela vai ficar ponto 92 centavos. Então tem uma forma de converter isso aí. Na hora que você for mostrar na tua aplicação, você vai mostrar com a vírgula, mas no banco de dados vai estar sempre com ponto, entendeu? É assim que funciona. Bem, outra coisa aqui é o seguinte: você vai criar um campo data, que é a data que você quer colocar. Então você vem aqui, você vai colocar o date, tá aqui, ó, date, pronto, que ele vai colocar automaticamente a data do dia ali do registro do que você está fazendo, tá? O ideal é você colocar o timestamp, que ele vai colocar aquela data, ele vai pegar ali do teu sistema, ele vai pegar a data aqui do sistema e já vai colocar essa data aqui no timestamp. E assim vai. Eu não vou me aprofundar muito nisso não, tá bom? Vocês quiserem mais aprofundamento aí em banco de dados, vocês procuram aí pela internet, vocês vão achar uma série de cursos aí. Isso aqui é só o básico para vocês saberem. Tá bom, pessoal? Valeu aí, um grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.